Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, depois que as 2 semanas de design e arquitetura, né, está aqui conosco hoje aqui o Danilo Magri, retomando aqui com o nosso bate-papo sobre a retomada econômica. Danilo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à rádio mais uma vez. Vamos seguir com o nosso trabalho aqui, né? Isso mesmo, já estava com saudades, que bom que retomamos, e hoje com o setor de varejo, né, setor super importante para o consumidor brasileiro. E é interessante, lembrando que o Danilo, inclusive, é diretor da LogMed e presidente do Grupo GEL, que são jovens empresários, empreendedores, também líderes. E conosco hoje, nosso entrevistado é o diretor da Sanches e Martins Supermercados Limitada, Supermercado Dia, José Roberto Sanches Ferreira, que vai falar sobre varejo. Sanches, pode chamá-lo assim, né? Pode. E assim a gente falou pelo WhatsApp, né? É isso mesmo. Oi, Sanches, bom dia, tudo bem? A gente ficou amigo pelo WhatsApp, né? Fico todo mundo conhecendo pelo sobrenome. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia. Fala um pouco pra gente sobre o Supermercado Dia. Aliás, é uma rede enorme, né? Essa rede ela é uma rede de origem espanhola, né? Tem aproximadamente umas 1.000 lojas no Brasil, e ela tem lojas de gestão própria dela e tem lojas com parceiros, né? Eu sou um dos parceiros, né? E que tem loja no Fundo do Vale e em São José dos Campos. Aqui em São José são quantas lojas suas e também de parceiros também? Tem esse número? Minha, uma só. E de parceiros e gestão própria, eu acredito que são 12 lojas. 12, né? Em São José dos Campos. Em São José. É muita coisa, né? É muita loja, né? Fora isso, tem em Lorena, parece? Tem Lorena, Guará. A Epiquete também. A Epiquete nós estamos em construção. Sim, sim. Está em obra a loja, mas uma loja já com outro formato. Campos Jordão também, né? Campos Jordão também. Nós temos Cachoeira Paulista. Também tem essa região toda. Legal. E agora eu passo aí o bastão para o Danilo tocar a entrevista aqui sobre a retomada econômica, Danilo. Está em suas mãos agora. Ótimo, com certeza. Bom, Sanches, obrigado pela presença, né? A gente já teve aqui anteriormente representantes do agronegócio, de tecnologia, construção civil, mas acredito que nenhum desses segmentos é tão próximo do cotidiano do consumidor brasileiro quanto o varejo. Todos nós conseguimos acompanhar a lógica de preço, a gente vai toda semana no supermercado, comparar preço, ver notícia. Então, como você enxerga essa situação atual, de um pós-pandemia, né, as pessoas retomando o consumo, na mídia falando do preço do arroz, da inflação, como você acha que essa cadeia produtiva do varejo ela vai se comportar para os próximos meses? Essa questão do preço, como que o atacadista, o varejista brasileiro vai se comportar diante disso para tentar uma normalização do consumo e do preço. E de quem foi a culpa desse aumento expressivo do arroz que todo mundo reclamou, né? O Brasil inteiro reclamou, né? Foi um aumento expressivo. Mas é que a sua origem começa no final de fevereiro para março, quando vem o isolamento social, que vê essa questão da pandemia, e teve alguns fatores que implicaram, né, nessa procura grande dos produtos e a falta dele também, né? Que foi, primeiro, a insegurança do consumidor, né? Da população. Será que vai faltar alimento? Então, as pessoas tiveram a decisão de abastecer as suas despensas lá e comprar mais do que precisa. Isso foi uma questão. Dependendo de produto, teve o arroz, por exemplo, que teve uma diminuição de área de plantio, isso também impacta, mas que eu acredito que agora no início do ano retome, que houve um aumento de quase 10% na área plantada de arroz, então vai normalizar, provavelmente vai normalizar. E teve a questão externa, que o Brasil é um grande abastecedor do mundo de alimentos, né? E aí acabou o Brasil mandando também produtos para fora, na parte da pecuária também. Isso teve esse processo inflacionário, teve um pico mais em maio, junho e julho, que eu acho que foi um pico maior de inflação, mas mesmo assim a inflação eu acredito que ela vai ficar em patamares bem dentro do que o governo tá esperando, de 4%, né? Então está se falando de 3,5%, alguns institutos falam um pouquinho mais, mas dentro dessa curva. O ruim disso é que a inflação acumulada, o INPC, né, que é aquele que mede de 1 a 5 salários mínimos, né, esse está dando quase 3% acumulado, e o IPCA, que é o amplo, ele está dando 2,22 acumulado. Então o que acontece, né? As pessoas que mais dedicam o seu salário
para subsistência, elas sofrem mais, né? A inflação dói mais nelas, né? O Sanches, fala pra gente sobre a sua trajetória nesse ramo. Qual a sua formação também, fala um pouco do seu currículo, para que possa conhecer um pouco mais você, já que se expressa tão bem, está bem por dentro do mercado, enfim, é interessante, né, Danilo, saber um pouco mais. E há quanto tempo está no ramo já? Nossa, eu tô bastante tempo, né? Eu comecei jovenzinho, comecei aos 13 anos. Você é jovem ainda? Eu tô com 55 e tô há 42 anos, eu tô há 35 no varejo. 35 né? no varejo. E eu sou formado em matemática. Bom. Não tem, tá explicado, né, Danilo? Não para tem, falar tão bem de detalhar preço. números, né, então. Não, mas não tem, fiz porque tinha afinidades, mas nunca praticamente não atuei na área. Você é de São José mesmo? Não sou de São José. Eu tô em São José há 15 anos, né? Aí eu sou de Irapuru, uma metrópole do estado de São Paulo. O Irapuru? Irapuru. Ah, tá. E como você veio parar nessa região do Vale? Em São José eu tive a oportunidade de conhecer quando eu vim operar uma empresa americana aqui. Eu vim atuar, conheci, aí depois voltei novamente, aí saí, depois por opção, aí na terceira vez foi opção. Nós gostamos tanto de São José que viemos e ficamos aqui. Nós estamos há 15 anos. Então? Família está aqui. Só a minha esposa, os filhos, né? Quer dizer, os filhos agora estão fora estudando, mas adotamos São José aqui, né? E eu comecei como funcionário de empresas, né, e fui crescendo, me tornei um executivo de empresa até 2013. Em 2014 acabei resolvendo empreender, né? Então eu falei, eu sempre fiquei do outro lado, né? Deixa eu aprender um pouco aí sobre o empreendedorismo. E Sanches, eu tive a oportunidade de trabalhar no varejo também alguns anos atrás. E a gente sabe que o supermercado, ele tem toda uma filosofia de trabalho por trás, né? Nada é por acaso num supermercado. As gôndolas, a música que toca, e isso mexe intrinsecamente com o comportamento do consumidor brasileiro. E aí que eu quero chegar. Como você enxerga, qual a principal característica do consumidor brasileiro que vai ao supermercado, que vai ao atacadista, como ele compra, qual que é o diferencial dele e o que você acha que talvez esses diferenciais possam nos trazer um crescimento, uma organização melhor do varejo em 2021? Eu acho que o consumidor brasileiro, ele racionalizou bastante o ato de comprar. Antes, eu acho que o emocional, ele às vezes influenciava um pouco, né? A própria estratégia que os lojistas colocavam nas suas lojas, o fluxo do cliente quando entra na loja, o posicionamento dos produtos, claro que isso é super importante, até para facilitar a vida do consumidor dentro da loja. Mas o consumidor brasileiro, ele foi racionalizando a forma de comprar, né? Então hoje, ele na hora de comprar, ele decide melhor, ele sabe escolher melhor, né? E o pós-pandemia modificou muito o perfil desse consumidor, porque o José que compra na loja na loja física é o mesmo José que compra na internet, né? Que antes ele não comprava, ele foi forçado a desbravar essa ferramenta que às vezes ele tinha um pouco de reticência, a loja física para ele era mais confortável no sentido, não tinha desafios para ele, né? E aí ele teve que aprender a mexer melhor no celular, a entrar nos sites, fazer suas compras. Então o perfil hoje mudou muito. E o varejo, ele vai ter que investir nos multicanais, né? Não dá mais para ficar só na loja física. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive, né? A gente já conversou aqui que o Covid ele não criou nenhuma tendência, ele acelerou tendências. E uma das tendências que ele acelerou foi o comércio eletrônico. A gente vê o e-commerce acelerando as suas vendas em muito. Só que quando a gente vai para a área de compras em supermercado, a gente já viu algumas redes que tentaram investir mais nisso nos últimos anos e parece que não cresce na mesma medida que cresce as outras compras online. Isso se deve, acredito, muito pela questão do brasileiro, como você disse. Ele gosta de tocar, gosta de ver, gosta de tocar, né, o produto, mas agora ele se obriga a pesquisar preço, a investir no e-commerce. Você acha realmente que agora as compras de supermercado elas vão decolar? E o que o varejista precisa estar atento para conseguir trazer esse consumidor online? Danilo, anteriormente as empresas estavam sendo vanguarda, então tentando lançar produtos, canais novos e que o consumidor tinha essa resistência. Agora foi o contrário, quem puxou isso foi o consumidor.
como ele foi obrigado, ele não tinha muita alternativa, ele não podia sair de casa, questão de isolamento, né, dessa pandemia, ele foi quase que empurrado por esses canais. Então agora eu acredito que está muito mais viável, né? Tem mais massa crítica para isso, mas eu não acredito no término das lojas físicas, né? Elas continuam atendendo, mas esse José que compra físico, num dia que estiver chovendo, ele já não vai ter aquela resistência mais com a internet, com os aplicativos, com os sites, né? Então eu acredito muito nessa tendência e multicanais, não é só a questão de entrar no site daquele supermercado, mas também ele usar de aplicativos, né? Esse stop and go, de parar no lugar, comprar e ir embora. Então acho que são vários canais que somando vai dar um resultado bom para o empresário, para o ramo de supermercado, né? Sanches, queria te fazer uma pergunta, né? Porque a pandemia veio do nada e parou-se tudo, né? Então, como você disse, o próprio consumidor, ele começou a ter que, vou pedir pela internet agora. Como que vocês fizeram para reagir a isso, né? Porque tudo bem, os supermercados, enfim, viam numa cadência, né, de atender fisicamente e também pela internet, mas de repente foi aquele boom e aí todo mundo, né, começa a pedir pela internet. Como é que foi esse processo, esse trabalho no caso de vocês? Acho que teve essa questão da internet, eu acho que afetou mais os grandes centros, o próprio São José dos Campos, as cidades maiores, né? Porque as cidades menores, elas têm essa facilidade de tudo perto, então eu tenho várias unidades de negócio em cidades menores, então isso não foi tão impactado. Mas São José, São Paulo, regiões maiores, Campinas, Sorocaba, essas regiões... O que fizeram? Muitos supermercadistas, o próprio dia, ele acabou usando de aplicativos também. Aplicativos já existentes, plataformas que já existiam, né? Outras empresas usaram do marketplace, já plataformas existentes e colocou o seu negócio já dentro da plataforma, porque era uma ação rápida, né? Num investimento muito baixo e de resultado quase que imediato, né? Então, isso acabou acontecendo. E agora, o que está acontecendo no movimento, as empresas agora estão se rearrumando, né? Então, agora, porque abriram mão de alguns custos, você usar uma plataforma, ele tem um custo alto. Então, agora eles estão criando, às vezes, a própria plataforma, estão criando alternativas para não ser tão... pesar tanto nos custos. O supermercado trabalha com uma margem muito estreita, então ele não pode ter custos muito amplos aí, que ele não consegue fechar o negócio no final, né? Professor Sanches, com tantas redes de supermercados, também com tantos atacadistas, essa competitividade, como fica no dia a dia? Olha, é difícil, né? Mas você tem que estar sempre se reinventando. Essa coisa da pandemia, eu acho que voltou a proximidade, as lojas próximas de casa, né? As pessoas voltarem, porque na pandemia... Comércio de bairro seria Exato. Isso, né? A pandemia, ela voltou aquela compra antiga, que você comprava uma vez por mês. As pessoas diminuíram a frequência nas lojas. Aumentou o ticket médio ficou maior, mas a quantidade de transações, né, de operação na loja diminuiu, porque as pessoas iam menos vezes e abasteciam mais a loja. Agora, felizmente a pandemia, esperamos que termine rápido, as pessoas vão voltar para essas compras de proximidade, de lojas mais próximas da sua residência, comprar menos quantidade, né? Mas uma coisa que, quando você me perguntou, uma coisa que nós sofremos um pouco, o nosso ramo, foi que as pessoas ficaram em casa e mudou o cardápio delas, porque elas estavam na rua nos restaurantes, então você tinha o buffet, você tinha variedade, um dia eles comiam massa, outro dia mais salada, mais proteínas, e quando foram para suas casas, voltaram ao arroz e feijão. E aí teve também essa concentração e nós tivemos dificuldade de abastecimento também, né? Porque o sistema nosso estava já acostumado com aquele padrão de consumo. Faltou mercadoria. Então, em vários momentos, nós, os concorrentes, teve dificuldade em abastecimento, porque houve uma procura maior, porque o cardápio reduziu, né? Porque você vai num restaurante e você opta, você tem um cardápio grande, você varia, né? E quando você está na sua casa, você não tem nem tempo para isso, também
e não tem pessoas para isso, né? O interessante do varejo é isso, né? São inúmeras variáveis comportamentais. Você tem a variável da localização, a maneira com que você vai fazer a compra, a maneira com que, a quantidade que você vai comprar e em qual local você vai comprar. Eu lembro que em 2009, quando eu trabalhei no varejo, estava acontecendo exatamente essa migração dos hipermercados para os supermercados de bairro. Antes você tinha aqueles grandes hipermercados que a família passava o fim de semana, né? Era um programa em família. E aí você vai para o supermercado de bairro para comprar menos quantidades. Então você acha que isso deve retomar sem nenhuma dificuldade, as pessoas vão ter essa compra de bairro inalteradas? Eu acho que retoma e aumenta muito os canais, né? Teve uma pesquisa recente dizendo que 13% das pessoas que entraram na internet eram pessoas que nunca entraram, né? Era a sua primeira vez. Então acho que a gente vai ter que conviver com isso, né? O varejista que não quiser, não tiver afinidade com a tecnologia, ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito. O problema que houve, né, com a pandemia, pessoas perdendo vidas, enfim, né, essa Covid aí que está aí para todo mundo ver e enxergar que a coisa não é brincadeira, mas houve um lado também benéfico na coisa que deu uma acertada no meio, né, o Sanches? Clemente, eu sou um otimista de carteirinha. Né? Eu, com todo o respeito às vítimas da pandemia, sim, claro que a gente fica muito sensibilizado com isso, né? Mas eu tenho um ditado que eu gosto de falar que é: a dor ensina a gemer. Né? E a pandemia nos trouxe muitos benefícios, né? De repensar, inclusive, relacionamento com a família. Sim, tudo. Né? Como que a gente convive com as pessoas em casa. Então eu sou obrigado, talvez, a conviver com aquela pessoa que eu não conversava há muito tempo. E eu sou obrigado. Muita gente percebeu que a esposa é gente boa pra caramba, né? Exatamente. Eu não sei, precisava ver o índice de ou vice-versa, né? Eu sei que na China aumentou 30% o número de divórcios. Aqui eu não sei. Eu não tenho essa estatística, mas... A Giovana já achou aqui, viu? Mas a pandemia nos ensinou muito, eu acho que é um aprendizado grande, não volta mais, não vai ser como antes, né? Houve uma mudança de comportamento do consumidor e muito interessante. E cabe a gente estar aberto a isso e estar aprendendo, né? E o brasileiro é muito criativo, então eu acredito que a gente vai superar isso. Muito bem, assim a gente retomou então essa semana, né, o Danilo, de retomada econômica na Rádio Jovem Pan. Eu quero agradecer aqui ao diretor da Sanches e Martins Supermercado Dia, o José Roberto Sanches Ferreira, pela sua entrevista aqui no Jornal da Manhã, daqui da Jovem Pan. Sucesso a você, muito obrigado mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan. Muito obrigado e agradeço o convite de vocês. Danilo, obrigado, Danilo. Obrigado, até semana que vem. Até a próxima. Semana que vem? Com certeza. Então tá bom. A hora? 7h41. Repita. 7h41. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.